tarde. Vamos continuar com as nossas receitas. De momento vamos fazer as gemas de Graham, que era um tipo de biscoitos, nós os poderíamos chamar uns muffins, que eram muito populares no século XIX e que Emma White e a sua família gostavam particularmente. Eram também um tipo de biscoito que havia vários médicos aceitavam aos doentes, aqueles que sofriam de problemas digestivos. Na altura chamavam-se dispépticos, portanto, pessoas que faziam más as suas digestões, e então havia médicos que aceitavam as gemas de Graham para como receita. Emma White comia dois tipos de gemas de Graham, umas que levavam ovos e outras que não levavam ovos. A que vamos fazer no momento leva ovos, portanto leva farinha, ovos e leite, e portanto é o que vamos fazer e vamos fazer essa demonstração. Vamos começar por montar as formas. As formas não eram assim. Nós vamos usar umas formas redondas. Naquela época, como já disse, eles usavam muito o material em ferro, que hoje não está disponível. Para as gemas de Graham era uma forma retangular com várias cavidades para cada uma das gemas. Como não temos isso disponível, vou usar estas formas redondas. O procedimento consiste em untar primeiro as formas, untá-las com azeite. Há muitas receitas da época em que untavam as formas com a manteiga, mas como a Emma White não usava manteiga, ela própria, embora houvesse familiares que comiam manteiga, vou untá-las com azeite. Vão aquecer ao forno previamente e depois é que vamos bater a massa nas formas. Na época, eles de facto aqueciam essa forma com as várias cavidades em forno a lenha, portanto a altas temperaturas, previamente untadas, e depois é que vertiam a massa das gemas nessas formas. A massa das gemas de Graham é feita então com farinha de trigo. Na altura chamava-se farinha de Graham porque era uma farinha de trigo não peneirada, portanto era uma farinha muito rica, integral. E pronto, não temos essa farinha aqui, mas vamos usar uma farinha de trigo integral para fazer as gemas. Portanto, é um copo dessa farinha e também um copo da mesma farinha, mas peneirada. Vamos misturar agora o leite. Portanto, a Emma White era ovo-lacto-vegetariana, embora ela também nos seus escritos refere que mais para o fim do tempo, devido ao aumento das doenças nos animais, iríamos ter que ir abandonando aos poucos o leite e os ovos. No entanto, ela durante toda a sua vida, portanto, a partir do momento em que recebeu a reforma da saúde, tornou-se vegetariana, mas ingeria, tomava leite e comia ovos. Vamos agora misturar a gema dos dois ovos à massa que temos. Portanto, convém misturar muito bem a farinha com o leite, de forma a ficar uma massa bem misturada com o leite. Pronto, como devem ter apercebido, estas gemas não levam, as gemas de Graham não levam fermento. A Emma White, em vários dos seus escritos, ela fala contra o uso de bicarbonato de sódio e de soda, quer no pão, quer
noutro tipo de preparados. E portanto as gemas de graham são feitas sem fermento. Portanto, convém misturar bem. Pronto, vamos bater as claras um bocadinho em castelo. Pronto, na altura não havia varinha mágica, nem batedeiras, e portanto era tudo muito manual. Vamos misturar então a massa. Pronto, já temos a nossa massa preparada. Vamos buscar agora ao forno as formas que foram a aquecer previamente, a temperatura mais alta que temos no forno, que aqui no nosso caso são 250 graus, e vamos retirá-las e vamos então pôr a massa dentro dessas formas. Portanto, vamos pôr a massa nas formas. A razão de se pré-aquecer as formas a alta temperatura é para que de facto ao cozer a massa aumente, portanto uma vez que não tenha fermento, o aquecimento prévio a alta temperatura faz com que depois a massa aumente de tamanho. Pronto, vamos pôr então as nossas gemas no forno. Esqueci-me de referir que na massa também se ponha um bocadinho de sal, convém não ser sal refinado, portanto a receita é com sal integral e portanto vamos agora aguardar durante 20 minutos a cozedura das gemas e ver como é que ficam, se realmente ficam semelhantes àquilo que era feito no século XIX. A temperatura fez aumentar a massa inicial. E pronto, e depois arrefecendo vamos desenformá-las.